Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor. Nós estamos aqui começando mais uma vez o nosso culto, um tempo nosso de adoração, um tempo para a gente estar na presença do Senhor. E mais uma vez lembrando, das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas também da nossa alegria de poder estar junto, tendo a certeza de que Deus está agindo nas nossas vidas, aonde a gente estiver, que Deus está cuidando de nós, está nos colocando próximos, unidos. Deus está trabalhando na nossa história. É um tempo, queremos um tempo passageiro de estarmos separados fisicamente e logo nós poderemos então estar congregando junto. A expressão, a ideia de nós podermos estar juntos na igreja, poder estar adorando junto, poder viver essa comunhão, é algo tão esperado por nós, tão desejado por nós. E de verdade agora muito mais valorizado, agora que a gente tem as nossas limitações, que a gente possa realmente valorizar isso. Aliás, uma das coisas que nós aprendemos na nossa caminhada, na nossa vida, é a valorizar realmente aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus coloca para nós. Considero então, inclusive, uma oportunidade para a gente valorizar esse tempo que a gente tem aqui, que a gente pode estar diante do Senhor. Esse tempo que a gente pode estar adorando, essa transmissão que a gente pode fazer, esse culto que a gente pode fazer diretamente do lar, para o seu lar, ainda que tenha as suas limitações, é uma bênção de Deus. É maravilhoso a gente poder participar desse momento. Então que a gente possa valorizar, que a gente possa ter a alegria realmente de estar juntos nesse tempo. Que a gente possa se posicionar diante do Senhor com gratidão no nosso coração, buscando a Deus, buscando tudo aquilo que Deus tem para fazer no nosso coração, para fazer na nossa vida em tempos como esse. Quero convidar você então, onde você estiver, a fechar seus olhos, que a gente possa falar com o Pai agora e entregar esse culto nas mãos dele. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença e nos alegramos por essa oportunidade, por esse cuidado que o Senhor tem conosco, Deus, que nos liga através desse culto, através desse tempo de adoração. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de misericórdia, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem nos sustentado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua verdade que alcança o nosso coração, que mexe o nosso coração, que nos molda, que nos orienta. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito que nos enche de esperança. Obrigado, Deus, por estarmos juntos. Obrigado, Deus, por podermos nos achegar diante do Teu trono da graça. Nós pedimos ao Pai que a Tua bênção esteja sobre nós nessa noite, durante esse tempo que nós vamos passar aqui, que nós vamos estar aqui Te adorando, vamos estar aqui Te buscando, vamos estar aqui ouvindo a Tua palavra. Que a bênção do Senhor esteja aqui nesse lar, ó Deus, de onde eu estou falando, mas igualmente esteja no lar de cada um que ouve a palavra, aonde chega a Tua verdade, onde chega a Tua palavra, que a bênção do Senhor esteja presente, que o mover do Teu Espírito seja marcante, ó Deus, que o mover do Teu Espírito promova transformações. Nós declaramos aqui nossa total dependência do Senhor. Faz então, Pai, uma grande obra nas nossas vidas. Toma as nossas vidas, toma a nossa história, vem nos abençoar agora, vem nos fortalecer agora, Deus. Vem operar nas nossas vidas durante esse tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Muito bom. Bom estar com vocês. Bom a gente poder adorar o Senhor. Quero convidar você, então, aonde você estiver, se você tem essa liberdade, louve ao Senhor, cante, glorifique o nome do Senhor com louvor, com essa declaração sua, uma declaração de amor, uma declaração de que o Senhor reina, uma declaração de que Ele é Deus na sua vida. Amém? Vamos juntos louvar o Senhor agora.
também tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Quão alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu amor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Senhor, nós precisamos de ti. Precisamos do teu perdão, precisamos da tua voz, precisamos das tuas mãos direcionando as nossas vidas, Senhor. Nós carecemos da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Nós precisamos de ti. Recebe, Senhor, recebe esse louvor como a nossa oração, a nossa oração a ti. Tem, Pai, misericórdia de nós, se compadece de nós, Senhor. Nós precisamos tanto de ti. Nós amamos a ti, Senhor. Queremos mais de ti. Obrigado, Deus, por estar na nossa vida. Eu sei, Deus, que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está nos ouvindo. Eu sei que o Senhor é um Deus que nos ama. Um amor que a gente não pode compreender. Um Deus que não desiste. Nós precisamos do Senhor. Preciso de ti.
vez o Senhor seja exaltado nesse lugar, exaltado nas nossas vidas. Nós declaramos que o Senhor é o único Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. Sei que estás aqui nesse lugar. Sei, Senhor. Posso te sentir. Sonda-me com teu amor. Enche-me com teu amor. Inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar, sua glória sobre mim transforma-me com teu amor. Enche-me com teu amor. Inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor, do teu amor, do teu amor.
Aleluia. Quero convidar você nesse instante ainda, refletindo sobre esse louvor, sobre essa verdade que fala no nosso coração. Ainda você nesse instante de adoração, a falar com Deus, abrir seu coração aí na sua casa, onde você estiver, para falar com Deus. Contemplar verdadeiramente esse amor do Senhor, esse amor que nos alcança, que transforma a nossa história, que muda os nossos dias, que muda a nossa vida. Que você possa agora, ainda nesse ambiente de adoração, que você possa fechar seus olhos e falar com Deus. Como você se sentir à vontade pelo toque do Espírito Santo no teu coração. Deixa Deus falar com você e fala com Ele agora. Abre os seus lábios, fala com Ele. Seu Deus, nós te amamos, Senhor. Nós somos alcançados, impactados pela Tua verdade, somos impactados por esse amor, ó Deus. Ó Deus, ouvimos continuamente um convite do Senhor, de um Deus amoroso, para estarmos em comunhão, para estarmos juntos com o Senhor, e é maravilhoso, Pai. É maravilhoso nós olharmos totalmente para o Senhor e nos voltarmos para a Tua verdade, nos aprofundarmos nas Tuas águas. É maravilhoso, Deus, poder sentir aquilo que o Senhor tem reservado para nós, aquilo que o Senhor, Pai, com desejo, com vontade, quer entregar nas nossas vidas, acrescentar nos nossos corações, trabalhar na nossa história. Quanto disso, Deus, envolve curas no nosso coração, transformações. Quanto disso, Deus, envolve uma mudança dos nossos olhos, da nossa visão. Quanto disso, Deus, envolve uma esperança que transborda dentro de nós, uma fé, uma certeza, uma convicção. Deus, nós queremos estar nesse lugar, nós queremos estar no lugar de adoração, no lugar que o Senhor toca, que o Senhor nos envolve, no lugar onde nós nos aprofundamos, no lugar, ó Deus, onde somos trabalhados no nosso coração, nos nossos sentimentos, trabalhados no nosso entendimento. Deus, nós queremos mergulhar nesse lugar, ó Deus, no lugar do Teu amor, da Tua presença, da Tua majestade. Ó Deus, continua trabalhando nas nossas vidas, continua fazendo essa grande obra em nós. Mais uma vez, ó Deus, a despeito de todas as coisas que nos cercam, dos problemas que nos cercam, que o Senhor faça essa obra em nós. Que a gente possa sentir mais de Ti, Deus. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. Enfatizo essa alegria da gente poder estar junto, de poder louvar o Senhor junto. É sentir o toque de Deus, é sentir o mover do Espírito Santo, que está em cada um de nós, está dentro de cada um de nós. Isso é muito bom. Quero aqui trazer algumas orientações para os irmãos, falar um pouquinho a respeito da nossa programação. Nós estamos tendo a nossa Escola Bíblica Dominical pelo Skype. Tivemos hoje pela manhã um tempo muito precioso, um tempo de bênção, um tempo muito bom. E vamos continuar fazendo a Escola Bíblica ainda nesse modelo. Vamos estar pelo menos até semana que vem nesse modelo e também seguindo as orientações do governo do estado e orientações também do município. Vamos estar ainda nas nossas reuniões de culto, vamos estar fazendo todas elas nesse mesmo modelo ainda. Não estamos fazendo na igreja, não é possível fazer na igreja nesse momento. Não é só uma restrição de orientação do governo, mas também uma conscientização da nossa necessidade de nos posicionarmos agora. Então nós estamos com esse zelo, mas estamos aqui nas mesmas atividades. Temos o culto na quinta-feira, temos a Escola Bíblica no domingo, e semana que vem no nosso culto, no dia 28, nós faremos então a Ceia do Senhor. E também quero esclarecer por que não fizemos hoje, que é dia 21, né, que era a programação inicial. E nós não fizemos e mudamos essa programação porque na quinta-feira, enquanto estávamos fazendo o culto, ainda existia a possibilidade de ter alguma restrição um pouco maior na nossa cidade, talvez até mesmo um lockdown. Se houvesse então o lockdown, se completasse o lockdown, talvez tivesse uma dificuldade para que os irmãos estivessem eventualmente indo no supermercado e comprando um suco de uva e comprando pão.
e nós não queríamos criar um desconforto nesse momento. Então, como nós não tínhamos ainda a informação, nós suspendemos a ceia do Senhor do dia 21 e agora transferimos para o dia 28, uma vez que nós estamos já com a informação de que não haverá lockdown, ainda que possa ter algum tipo de mudança. Agora nós temos um tempo um pouco maior para que você possa estar buscando os elementos para a ceia, para participar da ceia do Senhor, então no dia 28, próximo domingo. Então foi só por essa questão, para que a gente não gerasse, se houvesse um lockdown, uma correria dos irmãos ao supermercado para tentar comprar os elementos, porque talvez se sentissem excluídos dessa celebração por não estar com os elementos. Foi por essa questão só que a gente adiou mais uma semana, entendendo, né, que quando falamos de ceia do Senhor, na verdade, a ceia do Senhor poderia ser feita todos os dias e a qualquer dia. É um tempo sempre para nós lembrarmos que o Senhor realmente nos ama, nós lembrarmos do amor de Cristo e nós estamos, então, nesse tempo, olhando para o sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, e lembrar, né, que esse amor do Senhor nos alcança e nos toca e nos abençoa e nos sustenta. Então, a ceia do Senhor, então, reforçando, dia 28 nós estaremos juntos para essa celebração, para essa ceia do Senhor. Amém? Eu quero aqui ler um texto com vocês, aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 33 em diante. Vamos ler juntos, se você puder abrir a sua Bíblia, senão acredito que a gente vai até poder compartilhar alguns dos versículos. Mateus 21, 33, e diz assim a palavra de Deus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. Bom, estamos lendo aqui mais uma das parábolas, né, que o nosso Senhor Jesus compartilhou com aqueles que estavam ao redor dele, muitos buscando um entendimento, buscando um aprendizado, outros buscando oportunidade até mesmo para condenar Jesus. Mas nesta parábola aqui que nós trouxemos, Jesus conta um pouco da história da própria vontade de Deus, do plano de Deus, a vontade de Deus se manifestar no meio dos homens. Essa parábola, sem dúvida, fala a respeito do povo de Deus e o quanto que esses homens rejeitaram os mensageiros, o quanto que rejeitaram a palavra do próprio Deus.
aqui mostra claramente que aqueles que de alguma forma voltaram à terra, são os profetas, aqueles que trouxeram a palavra e que de alguma forma foram rejeitados pelos homens, foram rejeitados até mesmo pelo povo de Deus. E consta aqui no texto, nessa parábola de Jesus, que por último ele envia o Filho, imaginando que o Filho então eles vão respeitar, e assim Deus faz quando ele envia o Senhor Jesus como Filho, o Filho de Deus que habitou no meio de nós, e ainda assim esses se posicionam de uma forma avessa à mensagem de Cristo, se posicionam de uma forma avessa ao próprio Cristo, a ponto de lançar ele fora de Jerusalém e matá-lo. Então Jesus está dizendo e questionando para aquelas pessoas, então o que o dono dessa terra, o que o dono dessa vinha faria então? O que seria o certo fazer mediante tanta ingratidão? E aqueles homens trazem justamente a resposta, que na verdade é uma resposta que nos alcança, quando diz ali que esse homem então, esse senhor da vinha, quando vier, ele de alguma forma ia arrendar a vinha a outros lavradores que de alguma forma remetessem os frutos nos devidos tempos ao Senhor. Ainda que a parábola não traga todas as explicações nos mínimos detalhes, nós entendemos que Deus estava entrando com uma providência, mostrando através de Cristo Jesus uma providência que alcançaria aqueles que não eram do povo de Deus. Nós somos aqueles que foram enxertados na videira, nós somos aqueles que chegaram depois, nós somos aqueles que não somos os filhos legítimos, que viemos depois, então. Nós fomos acrescentados à família de Deus. Nós somos aqueles que um dia estavam longe e passamos a estar perto. Nós não temos a nossa descendência judaica, nós não temos essa linhagem, mas fomos alcançados pela misericórdia, porque Cristo veio então para alcançar não só aquele povo, mas o povo de fora. Entendemos que essa verdade fala conosco. Entendemos que existe então um desejo de Deus de que esse reino de alguma forma produzisse fruto, como ele traz aqui no texto. Quando nós pensamos num reino material, nós pensamos num reino natural, que não é um reino divino, nós entendemos que existe uma nobreza, que existe um rei que é reverenciado, que é de alguma forma reconhecido como uma autoridade, existem os seus subordinados, existem as imposições desse reino, mas quando nós pensamos nesse reino que é o reino de Deus, o reino dos céus, nós vemos que algumas características se assemelham, mas algumas a gente precisa considerar como distintas. Existe sim uma orientação para uma obediência, ou seja, usamos muitas vezes a expressão que o Senhor reina em nós, usamos a expressão que venha o teu reino, usamos expressões que enfatizam a ideia de reino, mas nem sempre nós alinhamos isso com a obediência, nem sempre nós alinhamos isso com o domínio, e quando fazemos isso, por muitas vezes, pensamos num jugo, pensamos num peso. O mundo muitas vezes olha lá fora e ao pensar na igreja, pensa num peso, pensa num jugo, pensa numa ordenança difícil de seguir. Nós entendemos que existe sim uma orientação do nosso Deus, existe sim uma orientação daquele que reina, daquele que domina, daquele que mostra efetivamente a verdade, mas existe uma posição não só de obrigatoriedade, mas uma posição principalmente de honra. Ou seja, quando nós obedecemos, quando nós decidimos obedecer, não é pela imposição que nos é colocada, mas sim pelo amor, pela honra, por reconhecer a posição do nosso Deus. Quando nós, então, decidimos fazer isso, fazemos de uma forma voluntária, nós temos a oportunidade de escolher. Não é que nós não podemos escolher, sim, nós podemos escolher. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, e essa é uma verdade que mostra que nós estamos voluntariamente nos prostrando diante de um reino. Esse é um desejo nosso. E as parábolas que falam então sobre o reino, o próprio Senhor Jesus falou muito sobre o reino, João Batista anunciou a respeito do reino, mostra esse reino que não é um reino natural, ele é um reino superior. Ele é um reino superior que ele promove então uma mudança de vida, ele convida a uma mudança de vida. Ele convida cada um dos participantes a uma responsabilidade, a um envolvimento. Ele convida
a uma jornada onde nós, em um tempo, prestaremos contas a respeito das nossas escolhas diante desse reino. A palavra de Deus fala que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o nosso Senhor é Rei. Ou seja, haverá um tempo em que não teremos escolha e todos estarão então sujeitos a reconhecer. Mas nós que estamos escolhendo voluntariamente, nós teremos uma participação no reino de Deus de uma forma diferenciada. Nós somos os filhos, nós somos os herdeiros, co-herdeiros com Cristo, como diz a palavra. E ainda que nós olhemos para essa verdade e consigamos entender um pouco da nossa participação no reino, há da gente considerar, e olhando para essa parábola aqui, eu quero considerar com você um pouco do objetivo. Afinal, o objetivo não era simplesmente fazer de nós herdeiros, o objetivo não era simplesmente fazer de nós pessoas participantes, como não era com o povo de Deus inicialmente que eles fossem só participantes. Não era que eles estivessem, então, de alguma forma encantados com a sua participação no reino, com a sua filiação de Deus. Não era apenas isso. Era algo diferente. Porque quando nós olhamos a parábola, nós vemos que aqueles que forem enviados, depois da ausência daquele pai, daquele dono da terra, quando ele envia os servos aos lavradores, eles buscam de alguma forma um resultado. Eles buscam o efeito disso. O texto diz claramente que eles iam receber os frutos. E aí diz que então os homens maltrataram aqueles mensageiros, lançaram fora, não quiseram saber, excluíram. E o envio se tornou então repetido e sempre foi nessa posição, ou seja, os frutos não foram apresentados, não foram devolvidos, não se tornaram públicos. Quando vem o Senhor Jesus, então quando vem o Filho, como diz aqui na parábola, ele como herdeiro, então ele é lançado fora e morto. A expressão então que nós trazemos aqui no texto, que nós lembramos, é que existia um objetivo. O versículo 41, onde Jesus questionou a respeito de qual seria o posicionamento desse dono, então desse homem, diz claramente que fará perecer, a resposta dos próprios ouvintes, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Que de alguma forma então os lavradores pudessem remeter o fruto ao dono da vinha. Versículo 43 diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Ou seja, existe uma expectativa do reino de Deus. Existe uma cultura do reino de Deus que há de ser transmitida através daqueles que são os participantes do reino de Deus. Existe algo que de alguma forma apresenta como o reino de Deus, que nomeia como o reino de Deus. E hoje nós vamos falar, então, você já deve ter visto aí o nosso título de hoje, desse sermão, que fala a respeito dessa cultura do reino. Eu quero entender aqui junto com você um pouco dessa expectativa do dono, o dono de todas as coisas, o dono da casa que plantou a vinha, e uma expectativa de cada um de nós, que fomos depois chamados então para ser um povo que produz fruto, um povo que faz a diferença, um povo que de alguma forma retorna ao Senhor, devolve ao Senhor algo daquilo que ele recebeu. Se nós olharmos a parábola, mostra toda essa gratuidade que foi dada então àqueles lavradores, e a expectativa é que eles trouxessem algo de volta. Eles não fizeram isso. Nós somos o povo que foi chamado depois. Mas ainda se espera que eu e você sejamos um mensageiro da cultura do reino. Que de alguma forma a gente esteja retornando ao Senhor aquilo que Ele nos entrega. E esse retorno, ele não é um retorno simplesmente material, não é algo que você pode simplesmente contabilizar e entregar ao Senhor. É diferente.
Eu quero então considerar com você um pouco dessa cultura que é um objetivo nosso, que é um objetivo do Senhor, do dono da casa que plantou a vinha. O que Ele espera de nós? O primeiro aspecto que eu quero falar aqui com você é justamente sobre uma vida de adoração. Nós somos chamados a ter realmente, não é só por declaração, mas realmente temos um só Deus. Adorarmos o nosso Deus, sermos mensageiros dessa adoração, ou aquele que testemunha dessa adoração. Eu quero ler um versículo para vocês aqui, João 17,3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Um objetivo associado à vida eterna ao participante do reino de Deus: fazer o Senhor Deus, nosso Deus, conhecido, e fazer conhecido o nosso Senhor Jesus, que Ele enviou. Nós estamos então no meio de tantas outras culturas, tantas outras ideologias, ideias. Estamos tão misturados, mas ainda precisamos trazer no nosso discurso, trazer na nossa vida, essa disposição de fazer conhecido o nosso Deus e a Jesus Cristo. O texto diz aqui para nós: o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não só o Deus verdadeiro, mas a obra redentora através de Cristo Jesus. Essa é uma adoração nossa. Isso faz parte da nossa vida, da nossa realidade de hoje e para até a eternidade, e isso há de estar presente. Há de estar presente nos nossos dias essa cultura de adorador. Diz mais ainda a palavra de Deus. Eu quero compartilhar aqui uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 25 em diante, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação dos mistérios guardados em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu e você somos mensageiros desses mistérios que foram guardados. A ideia não é a gente reter para nós, mas sim na nossa adoração nós compartilharmos as verdades do reino. Compartilharmos as escrituras proféticas que produzem um efeito no tempo de hoje, produzem efeito no tempo vindouro. Existem mensagens que falam a respeito da vinda de Jesus para buscar a igreja, verdades que ainda não se concluíram, não se completaram, mas que são poderosas. Para dirigir as nossas vidas, nós somos adoradores que mostram essa verdade. Aquilo que foi revelado para nós está sendo compartilhado através de nós. Nós somos mensageiros dessa verdade. Levamos então essa cultura. Nós somos seres então que somos tomados de uma condição diferenciada para mostrar que existe algo que nos distingue desse mundo, que faz de nós pessoas diferentes. João 4,24 diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração completa nossa. Existe hoje, irmãos, e sempre existiu, na verdade, muitas ofertas de adoração. Muitas ofertas para a gente se prostrar, para a gente se envolver, para a gente exaltar. Muitas ofertas para a gente se sensibilizar, se posicionar. Mas o reino é a nossa vida. A nossa vida é uma vida de adorador. É uma vida de contínuo adorador. O reino de Deus é um reino espiritual.
Ele vai ser conhecido pelas pessoas através das nossas vidas, através das nossas declarações. Declarações sim consistentes, declarações que estão associadas às nossas atitudes, que são testemunhadas e fortalecidas pelo nosso posicionamento, mas uma vida de adorador, uma vida de quem coloca Deus no lugar que é o lugar de Deus. Reino, assentado no trono, dominando sobre as nossas vidas. Um reino que não é daqui dessa terra, mas ele produz efeito aqui nessa terra. Um reino que não pode dizer onde ele está aqui, está acolá. Não, ele está em todos nós, ele está em nós, se manifestando em nós. Ele não está num território delimitado, ele sequer está num templo delimitado. Ele está em nós, ele está nas nossas atitudes. Eu e você estamos promovendo uma cultura diferente. Uma cultura de quem adora a esse Deus, quem adora esse Rei. Quero ler mais um versículo aqui para vocês, onde Jesus enfatiza um pouco a respeito do reino. João 18,36 diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus, aquele que tem o nome acima de todos os nomes, declara que o reino dele não é aqui, mas ele manifesta o reino dele aqui. Do mesmo jeito que nós temos um reino que não é daqui, mas manifestamos o reino de Deus aqui, nós estamos trazendo o reino de Deus nas nossas atitudes e estamos criando, então, continuamente uma cultura diferente. Eu que fiz questão de trazer esse termo, que não está no texto, esse termo de cultura do reino, porque ele está relacionado a muitas atitudes, ele está relacionado a valores, ele está relacionado a uma identidade, tal qual é uma cultura. Ele faz de nós um povo que é unido pelo Espírito Santo, mas um povo que tem um comportamento diferente. Um povo que tem valores diferentes, que tem ritos diferentes. Nós temos essa identidade e isso há de ser anunciado. Isso não é para ser escondido. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos dizendo quem reina na nossa vida. Todas as vezes que nós nos posicionamos, por exemplo, em oração e pedimos um favor do nosso Deus, nós estamos reconhecendo a soberania dele, a majestade dele. Todas as vezes que nós nos reunimos para louvar o Senhor, ou mesmo fazemos isso na nossa individualidade, nós estamos com a nossa voz declarando a soberania do nosso Deus. Todas as vezes que nós trazemos para nós um louvor, uma música, uma canção gospel, a ideia é que o nosso Deus seja exaltado, é que ele seja engrandecido. Ainda que tenha muitas mensagens, muitas músicas que não têm esse propósito, músicas que estão na igreja, às vezes até cantadas, o objetivo nosso é adorar o nosso Deus. O objetivo é, através dessa cultura, através desse louvor, mostrar que Deus reina em nós. Considero então junto com você esse aspecto de adoração. Mas eu quero também trazer a nossa fé como algo que realmente nos move. Algo que faz de nós um povo diferente do outro povo, de todos os outros povos. Nós temos uma fé baseada na Escritura, baseada naquilo que Deus nos fala. Hebreus 10, 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição,
somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Essa carta aqui aos Hebreus traz mensagens tremendas, e essa daqui fala um pouco, então, de se viver pela fé. Nós somos um povo, então, que tem uma expectativa, que tem uma esperança. Para alguns, nós somos um povo iludido. Para alguns que olham a nossa cultura cristã, pensam que nós somos alienados, que nós somos desligados das coisas desses dias, que nós não estamos presos a esse mundo, que nós estamos olhando para outras coisas. E realmente é para ser assim. De alguma forma, mesmo que eles não estejam compreendendo totalmente a nossa cultura, o que nós estamos demonstrando é que nós temos fé. O texto aqui, quando faz uma comparação da fé, aquele que persevera em fé e aquele que retrocede, ele diz claramente: o justo viverá da fé, e se retroceder, não se compraz, diz o texto, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Entretanto, nós somos aqueles que são da fé, que a conservam, que conservam a alma. Ou seja, aqueles que estão olhando para as coisas futuras. Nós somos um povo dessa cultura, cultura do porvir, a cultura da esperança, a cultura da fé. Quando nós transmitimos verdades como essa, quando nós impactamos as pessoas que estão ao nosso redor com essa cultura, nós estamos dando um testemunho do reino, um testemunho daquilo que move dentro de nós. Existia uma expectativa do dono da casa, o dono da vinha, aquele que plantou as coisas, de que aquele que estivesse vivendo nesse reino, que estivesse então testemunhando isso, que estivesse dando um fruto. Eu quero considerar então com você o quanto que a nossa fé tem impactado a vida de outras pessoas. O quanto que o fato de eu e você vivemos pela fé tem mexido com pessoas que estão ao nosso redor. Mais uma vez, nós estamos num choque de muitas culturas. Isso não é ruim, isso é real, isso é verdadeiro, e isso de certa forma é positivo. Mas muitas vezes nós massacramos culturas de outras pessoas. E aquela cultura, ela tem um valor para aquelas pessoas. Como a nossa cultura também tem um valor, e nós entendemos porque temos uma visão diferenciada no sentido de ser ela espiritual, nós entendemos que a cultura do reino é uma cultura que nos leva à vida eterna. Há necessidade de nós preservarmos essa cultura. Há necessidade de nós trazermos os frutos dessa cultura para que outras pessoas enxerguem. Afinal, são portas abertas continuamente num tempo da graça para que muitos se acheguem a essa cultura, para que muitos possam participar dessa verdade, para que muitos possam colher do fruto, que muitos possam beber, que muitos possam saciar a sua fome, que muitos possam estar juntos. Essa é uma verdade da cultura do reino. E por último, então, eu quero falar com você um pouco mais largamente sobre essa frutificação, claramente como objetivo. Porque nem sempre isso acontece no primeiro momento, no instante que nós estamos entendendo que fazemos parte do reino, mas isso vai desenvolvendo, isso vai caminhando. A cultura não se restringe então a nós, a ideia é que não sejamos nós que vamos colher os frutos, mas outros vão colher. Outros vão experimentar, outros vão ser impactados, outros vão de alguma forma ser envolvidos, alimentados pelo resultado, pelo fruto. Mateus 7:17, eu quero ler com vocês até o versículo 23, diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônio, em Teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse texto é um texto muito forte quando ele mostra a exclusão de pessoas do reino e uma expectativa a respeito efetivamente do reino. Diz o texto aqui no versículo 19 que nós lemos, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, pelo fruto se conhece a árvore. E se a árvore não produz bons frutos, significa que ela não é uma árvore boa, e o texto mostra aqui que aqueles que de alguma forma fizeram algo declarando que estavam fazendo em nome do Senhor, mas permaneceram na iniquidade, eles não produziram bons frutos. Irmãos, considere isso que está dizendo a palavra. Considere essa verdade de que na cultura do reino existe um só Deus. E existe uma expectativa de que os nossos frutos sejam bons, ou seja, não adianta permanecer na iniquidade e achar que pode fazer coisas boas, que compensa, que uma coisa compensa a outra. O texto fala claramente que não é assim. A repreensão vem para aqueles que de alguma forma permaneceram na iniquidade, que praticam a iniquidade, ainda que estivesse de alguma forma dizendo que fazia algo para Deus. Que fruto que estava aparecendo? Alguém pode dizer, mas tinha frutos bons, mas tinha frutos ruins. E não pode, como diz aqui o texto, a árvore boa produzir frutos maus. Porque toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Nós somos um povo chamado a produzir frutos bons, e eu sei que isso é uma luta, eu sei que isso é um esforço. A ideia de termos o fruto do Espírito é um esforço contínuo, mas tem que ser o nosso alvo, o nosso objetivo. E não achar que simplesmente podemos permanecer na iniquidade e que vai estar tudo certo, que pela média a gente vai passar, vai ser aprovado. Porque nós não estamos então produzindo algo de bom, e aqui mostra, mais uma vez, enfatizando a ideia da importância dos frutos, de que o fruto que não é bom, a árvore que não produz frutos bons, ela é rejeitada. Ela não faz parte do reino. Lembra que aquela rejeição do próprio Deus, que entregaria o reino então a um outro povo que produzisse respectivos frutos? O fruto é aquilo que está aparecendo. Mateus 12:33 diz assim, ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo seu fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serão justificados, pelas tuas palavras serás condenado. Mais uma vez, aquilo que está aparecendo, aquilo que está vindo à tona, não dá para imaginar, então, que nós falemos de uma cultura do reino onde o que se apresenta é o ódio, por exemplo. O que se apresenta é a injustiça. Não dá para falar de uma cultura de reino onde o que se apresenta é a vaidade, onde o que se apresenta é a idolatria, onde alguém ou algo, ou até mesmo uma denominação, toma o lugar do nosso Deus. Não dá para imaginar uma cultura do reino onde o fruto não é bom, onde o fruto não é agradável, onde o fruto não é querido, onde o fruto não é desejado. Não dá para imaginar uma cultura do reino onde as pessoas rejeitam porque acham que o fruto é mau, ele é ruim. O fruto do reino, ele é bom.
Alguém ainda pode rejeitar porque não aceita o discurso muitas vezes. Lembra a ideia de que as palavras de vida eterna eram faladas pelo Senhor Jesus, e muitas vezes as pessoas, ao ouvir a ideia do reino, a ideia de participar do reino, as pessoas se afastavam porque não queriam um compromisso. Não significava que o fruto era ruim. O fruto era bom. As pessoas desejavam. O jovem rico, quando se achega diante do Senhor Jesus, ele desejava realmente a vida eterna. Ele queria, ele almejava as palavras do Senhor Jesus. Chama o mestre de bom mestre. Ele não queria o compromisso. Mas o fruto é bom. O Senhor Jesus atraía muitas pessoas. O Senhor Jesus envolvia muitas pessoas, as pessoas se juntavam para ouvi-lo. As pessoas se juntavam para ouvir uma palavra de esperança, ou seja, tinha um fruto que vinha através da mensagem dele, que era um fruto impactante. Mas se o fruto não é bom, se a árvore não é boa, ela não tem parte no reino. Mateus 21, 18 ainda diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Daquela figueira se esperava um fruto. Jesus usa esse momento, usa esse cenário como algo simbólico. Mais uma vez, mostrando o juízo divino sobre aquele fruto que não veio. Quantas palavras, então, ao povo de Deus, quantas palavras dirigidas a Israel falam justamente sobre isso? O texto que nós lemos aqui, a parábola que nós lemos, muito clara, mostra todos aqueles que rejeitaram porque não trouxeram, não deram bons frutos, e o objetivo, então, era que se desse frutos, o novo povo. Nós somos o povo, então, enxertado, e espera que a gente dê fruto. E a palavra tem nos orientado que se nós não dermos bons frutos, se nós formos associados, então, à árvore ruim, nós não temos parte no reino. Não dá para eu ser simplesmente um simpatizante do Senhor Jesus. Não dá para eu gostar simplesmente do Senhor Jesus. Não dá para eu gostar da igreja ou gostar da comunidade. Eu preciso viver uma cultura diferente. Uma cultura que se destaca, que se distingue no meio desse povo. Uma cultura que efetivamente leva amor, que faz toda a diferença. Não é uma cultura que julga, mas é uma cultura que acolhe. Não é uma cultura que recrimina, mas é uma cultura que apresenta a transformação, que apresenta a esperança, que apresenta um caminho, que apresenta uma jornada, que apresenta um alívio, que apresenta uma paz. Mais uma vez, entendendo a importância do fruto, eu quero compartilhar mais um texto aqui com vocês, Lucas 13:6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, porque ela ainda ocupando espaço inutilmente na terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Mais uma vez, a ideia de que o fruto é fundamental, porque é o objetivo da árvore. Se não houver fruto, não tem utilidade. Lucas 3:9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, porém, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João Batista anunciando o reino, mais uma vez falando sobre fruto, dizendo que o machado já estava à raiz. Ou seja, estava dando uma oportunidade última, senão aquela árvore que não produz bom fruto, ela seria arrancada. O
Senhor dizendo, João 15:1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto limpa é para que produza mais fruto. Irmãos, o quanto que a gente tem apresentado para o Senhor esse fruto? Se nós lembrarmos o início da parábola, diz que aqueles servos, quando vinham conversar com os lavradores, eles buscavam fruto, queriam saber, cadê o fruto para Deus, para o Senhor? A espera que tem sobre nós é que nós estejamos continuamente produzindo frutos. Que esteja aparecendo, que esteja sendo claro que nós fazemos parte de uma cultura diferente desse mundo. Frutificar é fundamental. Fortalecer essa identidade do reino é fundamental. O reino há de prevalecer. Irmãos, eu sei que nós estamos num tempo diferente do tempo da palavra de Deus, da Bíblia. Estamos num cenário diferente. Eu estou falando aqui da minha casa com vocês, nós temos tecnologia, nós temos muitas pessoas que nos cercam através de uma comunicação otimizada pela tecnologia. Nós temos muitas informações, mas nós temos algo para preservar, que é uma cultura. E quando eu falo isso, eu não coloco um peso sobre você, pelo contrário. É uma responsabilidade, não de peso, mas uma responsabilidade de frutificação, de alegria. Uma responsabilidade de alcançar o seu objetivo, a razão da sua vida. O objetivo realmente da sua história. Nós temos que preservar a nossa cultura, a cultura do reino. Nós temos que fortalecer a cultura do reino. Nós temos que manter a nossa identidade com Deus. A nossa identidade com Deus nem sempre está nas denominações, nem sempre está nas pessoas, nem sempre está naqueles que se declaram cristãos, mas precisa estar. E esse é o objetivo, o fruto precisa aparecer. O fruto precisa chamar as outras pessoas. O fruto precisa alimentar as outras pessoas. Essa cultura nossa não é porque nós somos melhores. Não é uma cultura que tenta mostrar que nós somos melhores. É uma cultura que mostra o caminho da humildade, o caminho do amor, o caminho que acolhe, que recebe, o caminho que leva esperança, o caminho que adora, como nós falamos, o caminho de quem tem fé. Somos chamados a isso. Somos chamados a frutificar. Última passagem que eu quero ler aqui com vocês. João 15,16. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O Senhor espera que a gente dê fruto e que esse fruto permaneça. Eu quero dizer então para você, finalizando essa nossa reflexão de hoje, o objetivo de dar fruto é de dar um fruto que permanece. As comparações que o Senhor faz, as parábolas, quando traz a ideia de algo que é apresentado como fruto, a gente deve considerar qual que é o objetivo realmente disso. O que é um fruto? O fruto que reconhece a árvore, que identifica a árvore, o fruto que é bom versus o fruto que é mau, o fruto que é para ser dado e, como diz aqui o texto, e permanecer. Como que pode um fruto permanecer? Como que pode um fruto, então, ele continuar, ele ser permanente? Como que ele pode, de alguma forma, continuar tendo um efeito de fruto, se não transformar na vida de outra pessoa
e fazendo com que aquela pessoa também possa ser uma árvore que produz fruto. Nosso objetivo de impactar vidas de pessoas e levar a cultura do reino é um objetivo de multiplicação. Nós somos uma cultura que prospera, uma cultura que cresce, e não uma cultura que tem o desejo de dominar, porque não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que mais pessoas estejam nessa cultura que já tem aquele que domina, aquele que reina, e reina sobre todas as coisas. A ideia de que outros participem da cultura do reino é para que possam ter acesso à vida eterna. É que possam ser participantes da vida eterna. De forma nenhuma queremos tirar algum proveito daqueles que se aproximam. De forma nenhuma queremos implementar algo que é nosso. Não, nós queremos compartilhar algo de Deus. Nós queremos orientar. Queremos que o reino prospere, que o reino cresça. Que essa cultura, então, ela se expanda. Que ela alcance vidas. Foi entregue para nós. Como diz lá o texto. O reino foi entregue para nós. Para que a gente possa produzir os respectivos frutos do reino. Irmãos, a gente sofre muitas influências de outras culturas, de movimentos, de valores, de grupos, de filosofias, de ideologias, de partidos. A gente sofre muitas influências. Mas nós não temos um lugar único para estar. Nós estamos em todos os lugares. Estamos então levando essa cultura, que tem características como essa, e não se encerram nessas características. Mas para nós que assumimos a responsabilidade, nós temos que entender. Nós somos um povo de adoração. Nós somos um povo de fé. Nós somos um povo de fruto. Se espera isso de nós. As características desse fruto, hoje nós falamos que são frutos bons. Poderíamos enumerar todas as características. Poderíamos olhar o fruto do Espírito e entender as suas características como aquilo que faz bem e faz daquele fruto um fruto bom. Mas nessa noite eu quero simplesmente trazer para você essa responsabilidade de identificar que existe uma cultura do reino que precisa ser divulgada, precisa ser vivida por mim e por você. Que por mais que tenha outras culturas nos cercando, nos envolvendo, nós temos uma identidade com aquele que é o dono de todas as coisas. E nós vamos levar essa identidade adiante. Nós vamos influenciar os outros com essa identidade. Porque esse fruto, ele é um fruto que agrada, ele é um fruto que agrega, ele é um fruto que abençoa. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer a diferença. Viva completamente, plenamente essa cultura. Dê fruto. Afinal, é isso que se espera da árvore boa. Que ela produza bons frutos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor gratuitamente colocou nas nossas mãos. Ao compartilhar o Teu Espírito conosco, ao nos apresentar o reino, ao nos prometer a vida eterna, ao perdoar os nossos pecados, ao trabalhar nas nossas feridas e sará-las, ao visitar, Pai, a nossa história e realmente não considerar o nosso tempo da ignorância. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, porque ela continua se manifestando até hoje. Gratuitamente nós recebemos. Fomos salvos, fomos alcançados por esse amor e não fizemos nada por merecer. Entendemos, ó Deus, que foi colocado nas nossas mãos algo extremamente precioso. E existe do Senhor uma expectativa de que isso produza fruto. Tua palavra fala muito sobre isso, Deus, quando fala a respeito do fruto do Espírito. O Espírito que está dentro de nós e produz um fruto. Fala desses frutos, como diz na videira verdadeira, que cada ramo deveria produzir frutos
E se não o fizesse, então seria lançado fora. Mas quando produz os frutos, ainda assim ela é limpa e podada para que cada vez produza mais. Entendemos isso como parte da nossa história, Deus. E quando olhamos, ó Pai, para o fruto, nós entendemos que isso é para ser visto. Isso é para ser observado, sim, pelas outras pessoas. Isso é para causar impacto nas outras pessoas. Esse fruto transmite uma cultura, esse fruto transmite uma verdade, esse fruto transmite valores, transmite uma linguagem, transmite sentimentos, transmite pensamentos, transmite objetivos. Esse fruto é o fruto do reino. Nós queremos, ó Deus, produzir ele de uma forma integral. Nós queremos produzir ele com responsabilidade. Nós queremos, ó Deus, que os outros enxerguem. E queremos que os outros, ó Deus, apreciem aquilo que eles enxergam. Nós queremos que os outros, ó Deus, possam comer desse fruto. Que possam beber da água do Espírito que jorra através de nós. Que possam, então, se alimentar desse fruto. Para que se tornem, então, árvores. E possam eles também produzir frutos. Nós queremos isso, Deus. Entendemos que isso é corresponder à expectativa do Senhor, que é dono de todas as coisas. Portanto, Pai, trabalha nas nossas vidas. Que esse fruto seja bom. Que na intimidade com o Senhor, Deus, na profundidade com o Senhor, a gente possa conhecê-lo verdadeiramente e ser conhecido do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, que nós possamos ser, ó Pai, árvores boas com frutos bons, que possamos representar o Teu reino, que possamos fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sustente a sua caminhada, abençoe o seu lar, esteja o Senhor guardando você aí, livrando você de todo mal, protegendo a sua família, e faz a sua parte, aquilo que lhe cabe nesse tempo que você esteja fazendo. Afinal, até mesmo ao se posicionar de uma forma prudente, de uma forma correta, de uma forma consciente, você também está apresentando um bom fruto. Faz a diferença onde você está. Deus está usando a sua vida. Amém? Deus abençoe os seus dias. A gente volta a se falar. Em nome de Jesus.